Como eu trabalho com saúde, a gente mesmo transportava os Covids naquelas análises. Era o nosso time que transportava. Pegava, levava na faculdade de medicina, levava no hospital das clínicas, fazendo na Adolfo Lutz e tal. E a Liconic começou com um projeto de drone a etanol. Foi o primeiro projeto da Liconic. Sim. Foi aí que eu apareci. Sim. E aí eu me uni aos jovens, aos meninos e criamos lá essa parte de tentar fomentar a Liconic. Ao mesmo tempo que é difícil, o processo de compra é difícil, às vezes eles querem comprar e não tem dinheiro, e a cidade precisa, mas também quando você ultrapassa essas barreiras, você não tem muita concorrência. Então eu consigo pegar um nível de rio em Pindamonhangaba, se ele subir a uma margem de até 1 metro, não ultrapassado, mas para ele explodir, para ele transbordar, eu já consigo mandar alerta de segurança para quem quiser em Pindamonhangaba. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui hoje para mais um episódio dessa bagaça. E hoje a gente vai falar de um episódio extremamente interessante, mas que também é muito sério e que tem muito a ver com o nosso contexto atual, né? Pedro, hoje a gente está gravando aqui no momento onde a gente teve um grande movimento, né? De catástrofe climática lá, o furacão Milton, etc. Sim. E a gente vai trazer aqui para o nosso público hoje um contexto onde a gente vai falar sobre o que a tecnologia pode ajudar nesse mundo onde nós estamos vendo tantas mudanças climáticas e tantas preocupações em relação a isso, né? Tem muita coisa para falar sobre isso, é uma pauta muito séria para falar. Não vamos cobrir tudo, né? Mas a gente vai falar um pouco aqui sobre o Pedro Júnior, que é o founder e CIO da iNeeds, que trabalha com tecnologia de cidades inteligentes, né? Perfeito. Sensorização de cidades inteligentes, prevenção a desastres, etc. E a gente vai falar um pouco sobre como essa tecnologia pode ajudar isso, como que esse cara que fazia transporte executivo teve De moto também, de moto, de como que esse cara teve contato com isso e chegou na tecnologia para a gente chegar nesse momento onde a gente está tratando uma pauta tão importante, né? Então, Pedro Júnior, que está aqui comigo hoje, da iNeeds. Pedrão, bem-vindo, cara. Eu que agradeço, Wellington. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço de estar com os seus telespectadores aqui. Vamos falar um pouquinho de inovação, de crise climática, de como a gente pode, com propósito, ajudar pessoas. Sem dúvida. Acho que tudo é propósito, né, cara? Acho que a gente, claro, tudo tem um viés de empreendedorismo. Todo mundo precisa ter um propósito na vida, mas isso tudo tem que estar atrelado a fazer o bem, né, cara? Cara, eu acho que é isso que qualquer iniciativa que seus ouvintes, telespectadores estejam antenados para empreender, é a base que eu sempre levo comigo: duas informações. Dois sentimentos, eu falo assim. Primeiro é o propósito. A gente está, a gente não é. Eu sou não. Eu sou, para mim, é um só. A gente está. E a outra coisa, assim, gravem bem: o fácil não cabe a mim. Entendeu? Porque aquele que quer o fácil é o fácil. Não vai mudar, vai se acomodar. E por isso que hoje você vê essa nova geração vindo, não é muita gente que vem se destacando com uma possibilidade, porque essa geração acontece de uma maneira tudo muito mais prática e mais fácil. Então, gravem bem: o fácil não cabe a mim. Isso vai ajudar muito vocês a empreender. Isso aí. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história do Pedro Júnior, então. Vamos saber como a tecnologia da iNeeds consegue trazer um pouco mais de previsibilidade nos desastres que a gente tem em relação à crise climática. Vamos falar um pouco mais sobre como a IoT pode ajudar isso, como a inteligência de dados pode ajudar isso. Acho que isso é um assunto que está extremamente em voga agora. Passamos aí por questões anteriores de furacão, passamos aí por Rio Grande do Sul, etc. Cada hora uma coisa, né, Olito? É enchente, ou é incêndio, ou é furacão, Exato. ou é deslizamento. Toda semana tem. Exato. Como é que a tecnologia pode ajudar nisso? Vamos conversar sobre isso, que é uma pauta muito séria. E você que é de tecnologia pode ajudar bastante. Então vamos lá, que o episódio está muito bom. Pedrão, obrigado pela presença.
E vamos lá que o episódio vai ser muito bom. Agradeço e vamos lá, imperdível. Acompanhem, pessoal. Bora! Pedrão, a gente tem muita história para contar aqui, cara, porque eu quero entender como que você, um cara não técnico, um vendedor, né, teve essa sua jornada aqui para ser o CEO e fundador de uma empresa mega tecnológica. Então a gente tem uma história aqui que eu tenho certeza que nossos ouvintes estão ansiosos para ouvir. Mas a gente vai começar um pouquinho lá no começo. Quero saber quem que é o Pedro, da onde veio o Pedro, o que ele fez, e aí a gente vai entender como é que você caiu nesse mundo de tecnologia. Correto, Wellington. Vamos sim, vamos bater esse papo. O Pedro é um cara que, como qualquer brasileiro, é empreendedor, que vai atrás dos seus sonhos e das suas iniciativas, que começou lá atrás, né? Logo cedo com a Veia Empreendedora. Com 11 anos fui vender sorvete, com 13 fui trabalhar na metalúrgica. E eu cometi... Você é aqui de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo e da região do Jabaquara, vim de lá, sou de lá. E comecei muito cedo, até precocemente, em outras esferas. Fui pai, com 16 para 17 anos. Isso transformou um pouco a minha história, me apressou em muita coisa, né? E fui atrás de tentar primeiro sobreviver. Tentar o que eu poderia fazer para sustentar um filho que recém-nascido, eu com 16 para 17 anos. Minha mãe falava que eu era criança que fazia criança, né? Então, ela tinha razão. E a partir daí, eu fui entender um pouco do propósito para minha vida. Foi difícil, né? Sem nenhum luxo, com muita luta. Graças a Deus não passei fome, porém não tinha nada de especial e tive que correr atrás desde então. Fui trabalhar, né? Passei por algumas organizações, aprendi algumas coisas, fui comprador e em dado momento eu entendi que eu precisava empreender, senão não ia à frente. Salários justos, salários apertados. E aí, então você teve uma carreira corporativa aqui que você foi comprador. Tive um início que aí eu fui depois dessa área de trabalhar numa metalúrgica, que eu trabalhei em linha de montagem com 13 até os 15 anos. Depois eu fui ser contínuo, fui office boy, depois eu fui ser auxiliar de almoxarifado. Sabe que chamar office boy de contínuo revela a idade, né? Então, por aí. Guaraná de rolha, né, Wellington? Aí a gente foi, depois auxiliar de almoxarifado, auxiliar de compras, comprador. Aonde eu passei por uma empresa de telecomunicações, a Fair Systems, depois eu fui até o Hyatt, aonde eu fui comprador e conheci muita coisa e muita gente boa. E lá tinha um chefe que falava assim, Pedro, você é um bom comprador, mas você é o melhor vendedor, cara. E a família minha é de vendedores, né? Raiz de vendas. E pensando naquilo que ele falou, a dificuldade que estava naquele momento... Um bom comprador é um bom vendedor, sim, de qualquer forma. De alguma forma, né? Porque você precisa conhecer o processo de negociação para fazer ela reversa, né? Exato. E aí eu tinha... Na família, né? Eu tenho um cunhado aí desde então que atua no ramo logístico, né? De last mile. E a gente pensou em aproveitar um pouco dessa experiência, né? Deu super dicas e eu comecei a entender, vou montar algo nesse segmento. E em 2005 eu monto minha primeira empresa, que é a Speed Transfer Transportes, que voltada para o ramo que eu dava para fazer. Não dava para fazer muita coisa, não. Eu tinha um Corsa Wagon, meu sócio na época tinha 2 motos bis, a gente vendeu o Corsa, vendeu a moto, sobrou uma moto e fomos trabalhar, né? E começamos nossa história, começamos com muita luta. Primeiro ano, 2 anos, 3 anos difíceis, 2008 quase quebro, continuo. E eu entro no setor hospitalar nessa época. Até aí era só transporte logístico... Transporte logístico expresso mesmo, motoboy, carro, Kombi. Sim, zero tecnológico. Aí o cara liga, pega o pacote aqui e entrega lá no Zé. E numa época que a profissão nem existia. Não tinha nem CBO de motoboy naquela época. Era Guaraná de rolha mesmo. E aí a gente começou a entender um pouco e parece que um propósito na minha vida que Deus colocou é trabalhar com salvamento, com questões de primeira necessidade. Em 2006 para 2007 eu adentro a área da saúde e vou entender o que é uma logística de saúde. Falei, opa, aqui tem negócio, mas tem um propósito também. E nisso, graças a Deus, sou agraciado, vou trabalhar e consigo pegar grandes contas, por exemplo, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Santa Joana Promatre, enfim, uma série deles. Você entrou no ramo logístico de saúde, mas para
Qual que era a atividade exatamente de logística em saúde? Transportes expressos. Transportes expressos. Exatamente. Tá. O Last Mile, mesmo com nervoso, quando faltou algo numa sutura, numa operação, levar precisava equipamento fazer de um lado para o outro, medicação. retirada de empréstimo, isso mesmo. Entendi. E fui aprender tudo aquilo, mas eu fui aprender também que eu precisava me especializar. Uhum. Não era um simples transportador, aí entra o negócio de Anvisa e todas as licenças pertinentes. Sim. E fui fazer isso. Então, 2008, um difícil, quase quebrei por causa da bolha, que aconteceu com muita gente naquilo, e fui me reerguendo. Fazia um pedaço de transporte executivo também, né, que eu aprendi, e numa dessas aí a gente começou a se erguer, graças a Deus. Quando foi por volta de 2012 para 2013, veio meu primeiro estalo para a tecnologia. Porque eu atendia um dos hotéis de luxo aqui de São Paulo, com transporte executivo, e pagava até um ticket legal, né? R$200 acima naquela época, motorista bilíngue e tal. Pô, caro pra caramba, mas é o que tinha na época. Aquele cara que chegava com a limousine. Era um Fusion, né? Era um Vectra, algo naquele sentido. Não era bem uma limousine. O Vectra, na época que o Vectra era carrão, também entrega a idade. Sim. O Fusion já é um pouco mais novo. Né? O Vectra já é mais antigo. Aí chega aquele cara lá com a roupinha bonitinha e tal, pega o executivo no aeroporto, leva Exato. Às vezes motorista bilíngue, fazia uma boa receita ali. Uhum. Só que daqui a pouco, né, um desses hotéis começou a ter serviços de carros bem superiores ao meu, tipo BMW, Mercedes, que a gente não tinha, cobrando 20% do valor que a gente cobrava, 30, 40, 50 reais. A gente ficou meio maluco e foi entender o que era. Era o Uber Black chegando. Olha só a tecnologia batendo na sua porta. Bateu na minha porta a primeira vez, meio que necessidade. E ali já chamou minha atenção. E naquele mesmo momento, nós tínhamos o iFood se juntando, que era Disque Cook, que virou iFood, aí teve um movimento deles com a Rápido e tal. O iFood era Disque Cook? Conta a história que ele veio uma origem da Disque Cook, os fundadores, né? Que era uma empresa de logística expressa. Olha só, não né? sabia. E aí aconteceu de eles se juntarem. Se você conhece alguém dos fundadores do iFood, Pergunta de todo a esse história. começo, convida ele para vir aqui contar a história com a gente. Olha aí que legal. Aí a gente pensou, pô, o movimento está mudando. O que é isso? Eram os apps de entrega, os apps de mobilidade chegando. Isso que ano, mais ou menos? Isso em 2012, 2013, por aí, 2012, um pouquinho. Se eu posso falar na memória, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas é mais ou menos isso. E aí, mais ou menos a época que começou a ter 4G, já para ter uma banda larga um pouco mais acessível, né? Para a galera poder utilizar o celular com mais frequência e ter mais serviços, né? E logo depois veio a Log, veio outras empresas, e o meu mercado estava muito atuante, forte, com empresas de logística rápida, começou a minguar. Porque começou a transformar totalmente a logística. E eu falei assim, meu pai, o que eu vou fazer? Se eu não inovar, eu vou quebrar. Pensei dessa forma. E aí me chamou a atenção trabalhar com tecnologia, é um assunto que eu sempre gostei, mas nunca tinha trabalhado. E aí... Fazer um pause aqui, só Claro. para entender. A sua formação não é tecnológica? Não. Eu fui fazer faculdade depois de velho, com 26, 27 anos, que eu fui estudar publicidade. Porque lá no começo eu fui pai e não tive tempo nem dinheiro para fazer nada. Pô, mas Entendeu? 26, 27 anos, você falar que é velho? No bom sentido, porque eu comecei muito novo. Você colocou a gente automaticamente no asilo agora. Porra, cara. E pior que, assim, não vou falar, um pouquinho mais sênior, né? E fui estudar, mas não para mim exercer a profissão, para mim vender. Entendi. Para aprender a vender cada vez melhor. Até então você estava no empirismo. Tava total. Aí, beleza. Começou a vir essa necessidade. Eu tenho muito essa questão de fé e propósito. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Só me dá saúde e coisa nova para trabalhar. É isso que eu peço. E desde então, graças a Deus, eu venho tendo, graças a Deus, designado na minha vida assuntos novos, tecnologias super novas, legais que a gente pega e acaba aparecendo as coisas de propósito, que você vai entendendo na sua vida o que você é. Mas isso, Wellington, você só pega com o decorrer do tempo. Você vai entender isso depois de alguns cabelos brancos. Sim. Começo, você vai na vida, deixa a vida me levar. Tá me levando. E aí a primeira iniciativa minha em tecnologia, quando foi 2014, eu me junto à minha amiga Esther e com um colega nosso, um prestador, o Sérgio, e aí eu vou entender o software de telemetria e tento trazer isso para minha empresa. Autogestão, ajudo a fazer um roteirizador. Não programei, mas a ideia foi minha, entendeu? De como fazer aquela roteirização, porque eu sabia muito bem como é que funcionava. Mas no intuito ainda da gente pegar... Isso ainda na empresa de logística, Logística, Speed Transfer. Você pegou lá o protocolo de telemetria, tentou entender para otimizar os processos da empresa de
de logística, que é o que você tinha. pagava as contas, a responsabilidade grande, e é que eu tinha os clientes. E os clientes hospitalares, eu precisava dar uma resposta tecnológica porque esses caras estavam vindo avassalador, esses apps de entrega aí. Eu tentei fazer algo que comprovasse a minha qualidade, que se infelizmente perdêssemos uma vida no meio do caminho, a gente poderia comprovar que não foi falha operacional. E foi assim que a gente começou. Então foi mais com um viés operacional de inovação. operação. De inovação. Inovar a operação de um negócio que você já tinha, né? Exatamente. Então você tem uma visão, olha, aconteceu isso, eu tenho rastreabilidade daquele isso, processo. Todo histórico, etc. Temperatura, tempo parado, caixa e tal. Foi bem legal a ideia. E aí começou, e a gente aproveitou dessa inteligência, a Esther trouxe muita coisa também, a gente criou esse conceito e instalamos lá na empresa. Espera que a sua história é longa. Isso na área de saúde. Na área, ele partia da saúde, mas é um software que presta para diversas horas. E nesse momento você estava mais dedicado à área de saúde ou você também tinha outros ramos? Tem outros ramos, mas sempre focado mais em saúde. Sempre saúde. Porque começou a ficar difícil pegar os outros ramos. Esses apps de entrega, eles já foram tomando conta de tudo. E-commerce, essa coisa. O serviço foi mudando, não tinha mais serviço de banco, não tinha mais serviço de cartório. Foi mudando toda a logística rápida. Eu pensei nisso justamente porque, como eu também sou da área de saúde, a telemetria ela demanda muito mais na área de saúde. Você tem mais variáveis para controlar, né? Exatamente. Tempo, temperatura, resposta, enfim, velocidade de deslocamento, etc. Que talvez não seja um requerimento tão grande para outros nichos que não são tão críticos, né? Sem dúvida. E principalmente as licenças, Anvisa, CRF, LTTP, uma série delas que a saúde exige que se tenha. Por isso que esses caras de app de entrega não pegaram nada na saúde. Fazem mais superficial, porque não tem como. Eles são empresas de aplicativo, não são empresas de transporte. E lá precisa de KNAI, precisa de diário oficial, um monte de coisa que isso muda. E eu fui por essa seara que eu tinha para sobreviver. Inovei lá. Mas eu tinha um desejo, Wellington. Eu tinha um desejo que era o seguinte. Eu sempre pensava na minha vida que a sequência do meu trabalho seria o drone logístico. E mais uma vez... Sabe quem pensou isso também uma vez? Jeff Bezos. O Jeff Bezos, né? Tá lá, é verdade. Teve um cara lá... Teve um cara lá atrás, mas bastante visionário, né? E aí fez uns vídeos aí, que entregava de drone. Legal. Muito bom pra piar ele. É bom. É muito bom. E aí... Mas no duro, não se falava disso no Brasil. 2015, 2016, falou, preciso fazer por drone. Como é que faz? Tentava olhar o mercado, não achava tal. E aí eu tinha um sócio, Bruno, que hoje mora em Minas, grande compadre, padrinho do meu filho, que está lá hoje, e ele ia para Minas todo final de semana. E lá para idos de 2018, numa dessas idas, ele vê no Elimídia do aeroporto, startup de drone faz entregas em Alphaville, no UOL. Ele me mandou essa notícia. Ele viu na Elimídia do aeroporto? Do aeroporto. Não é notícia de painel de provavelmente notícia. Essa startup não fazia entrega perto do aeroporto de drone. De jeito nenhum. Nem pode, né? E depois eu fui aprender o porquê que não pode. Até então não sabia nada de drone. Nada. Vou contar um caos aqui. Vou mandar um abraço até para um amigo meu, Valdir. A gente estava lá na minha cidade, em Florianópolis, brincando de drone. Num parque ali e tal, mostrando drone, tirando foto e tal. Cara, do nada, chegou uma cavalaria de uns 4 guardas, assim. Nossa, que bonito esse drone, né? Legal, voa alto, né? Legal. E aí, tipo, foram super gentis. Acho que eu já contei aqui no podcast essa história. Baixamos o drone e tal. Pô, legal, bacana. Aí depois a gente descobriu que na área que a gente estava, que era perto da Orla, ali em Florianópolis, perto da Ponte Hercílio Luz, né? O pessoal, acho que a maioria conhece ali. Ali é uma área militar da Marinha. E não pode sobrevoar. De jeito nenhum. E os dois estavam ali com a cerveja na mão. E subindo o drone, brincando e tal. E aí, como os caras viram que a gente já tava baixando e tal, não pegou nada. Mas tem umas regras, assim, né? Que você não pode simplesmente subir de forma nenhuma. Um drone em qualquer lugar, né? De forma nenhuma. E já a gente explica mais detalhes sobre isso. E o que aconteceu naquele tempo? Bruno viu essa matéria, mandou para mim. Eu fiquei super indignado. Falei, caramba, tem dos maiores hospitais de São Paulo, laboratório, todo dia fazendo saúde, entregando, salvando vida e tal. Como é que isso está rodando? Eu não estou sabendo, meu Deus. Fui ler a matéria. Era um teste que estava para acontecer. Era um PR, na verdade, para a Drone Show, que era a feira do Emerson Granema, um amigo, um abraço a ele, que é o dono da feira, que na época eu não conhecia, era essa chamada. E eu falei que não tenho nada a perder, preciso ver o que está acontecendo nesse meio aí. Fui, comprei os ingressos da feira para outra semana, eram dentro de 1, 2 semanas, e fui pro evento. Chegando no evento lá, eu olhei
todo aquele cenário, nunca tinha falado de drone, nunca tinha pilotado um drone, não sabia nem como é que funcionava direito. Mas na cara de pau fui falar com Força Aérea, conheci o Coronel Vargas, que escreveu a lei do drone. Fui na ANAC, conheci o Norato, a turma que é quem libera voo de drone no Brasil, uma turma muito forte e competente. Conheci Emerson, dono da feira, e conheci os únicos caras que falavam naquele momento de drone, de entrega no Brasil, que era Samuel Salomão e Leandro Gouveia, da extinta SMX. Né? E aí, em maio de 2018, eu conheço eles e dá tipo assim um match, né? Porque era a fome com a vontade de comer. A empresa deles, um potencial mercadológico e um software muito forte, mas são gênios. E precisando angariar clientes, mas eles lá em Franca. E nós temos nessa história toda também, hoje que é nosso CEO, o Manuel, lá nos Estados Unidos, no Canadá, tentando trazer verba também, e cada um batendo lata para um lado. E aí, primeiro mês ali, eu tô com os caras ali em maio, junho. O Samuel vai me visitar um mês depois da feira, lá em junho de 2018, na minha empresa. Passamos uma tarde, criamos uma sintonia. E quando mal fomos vermos, um mês depois já estávamos trabalhando junto. Né? Bem afeito mesmo. E começando a buscar. E aquilo me trouxe uma paixão muito grande, porque eu sempre gostei do tema. Eu acredito no tema. E eu gostava de inovação. Falei, pô... Então, peraí, deixa eu fazer um resumo aqui, porque a sua história é longa e é cheia de detalhes. Você estava lá no começo, montou uma empresa de motoboy quando não existia ainda o termo, nem a classificação de motoboy. Você fazia transporte executivo. O Uber te atropelou, você falou, preciso fazer alguma coisa para inovar. Aí você passou a fazer o transporte logístico focado no mercado de saúde, foi estudar telemetria para isso e acreditou que a evolução seria a entrega através de drone. Sim. E aí começou o teu envolvimento com tecnologia. Falei, pô, preciso agora olhar como é que eu vou fazer isso para botar um drone para entregar essa parada. Isso em que ano? Isso quando eu conheci o pessoal do drone foi mais de 2018. 2018. 2018. E aí, conheci eles e foi bem legal, deu um match rápido. A gente criou uma amizade legal, uma sintonia e começamos a trabalhar em conjunto. Por quê? O pessoal era de Franca, muito competente, porém longe, e precisava angariar recursos. E eu aqui em São Paulo, o Manuel nos Estados Unidos, lá, também vindo para o Brasil liderar o projeto, e eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu fui atrás de como poder buscar dinheiro para essa startup. E quando mal a gente foi ver, a gente se juntou. E a extinta SMX, por que extinta? A gente naquela época tentou registrar no INPE o nome, fala para o Samuel até hoje, graças a Deus, nome feio danado, SMX, e não deu certo. Iam achar que é do Ike Batista. Olha aí, eu falava para ele, Samuel, Manuel, X e tal, brincava com eles. Esse negócio de X, agora é tudo talvez X. Tenha sido isso. Se não, aliás, todo milionário megalomaníaco tem esse negócio de X, né? O Ike era tudo não sei o que lá de X, agora o Elon Musk não sei o que lá X. Então você escapou, fez bem. E aí conheço o pessoal, a gente vai ver e se une. Ao se unir, a gente vai ver a patente do nome, cai, porque não dava patente. E aí, o pessoal conversou, Manuel com Samuel, chegou no nome Speedbird Aero. Pois bem, Speedbird Aero, 6 anos depois, hoje é a principal empresa de drone, uma das 2, 3 principais do Brasil, do segmento delivery, a principal da América Latina, hoje já em 6, 7 países pelo mundo, trabalhando. Pô, mas tu faz, então, delivery com drone? Fazemos no Brasil também, trabalhando todo dia, né? Graças a Deus aí, pessoal muito forte, trabalhamos e conseguimos fazer isso, né? E eu ajudei muito no começo dessa empresa, porque... Não vai os guardinhas lá com o cavalo lá perguntar do drone? Não, porque a gente foi entender o que era a regra do drone, as leis do drone, né? O regimento da ANAC, o regimento da Força Aérea do DCEA. E a gente foi fazer direitinho, né? Consegui ajudar trazendo... Tem por onde passar, então, tem todo um processo. Sim, tem toda uma regulamentação, porque um drone é uma arma, né, cara? E se você voar errado, tem a parte da privacidade, você pode pegar um avião, derrubar um avião, não é brincadeira, não. Então existe um regimento sério e uma lei séria. Por isso Desculpa a curiosidade, mas o que vocês entregam com drone? Hoje, graças a Deus, o iFood é nosso cliente, entregando lanches todos os dias, né? A Hermes Pardini e Fleury, todo dia entregando um insumo de laboratório médico, todos os dias também. Temos Neodentes Trauma, temos
a Ambev com uma parceria com a gente. Graças a Deus, grandes empresas... Cerveja? Nem cerveja de drone? Quem sabe no regulamento no futuro entraremos. Nós estamos em sandbox ainda com eles lá, mas é um Posso me inscrever para o sandbox para ser beta tester? Eu acho que você consegue sim. Mas foram iniciativas que eu ajudei, B2W e tal, que eu ajudei a trazer para a Speedbird. Teve uma participação muito legal minha no comercial, né? Também pude ajudar trazendo... trouxe o ministro Marcos Pontes à época para validar nossa tecnologia, trouxe o Dr. Ricardo Bezerra, diretor da ANAC lá em 2019 também. Tudo isso fez com que a gente conseguisse um player legal e conseguisse trazer algum dinheiro aí para a P&D, sem diluir equity, que foi muito bom para a empresa. E logo depois a empresa se estruturou, recebeu o Capital Seed, 2 anos depois o Series A, e hoje ela já está fora, atendendo países pelo mundo, aí como Israel, Reino Unido, né? Correio Britânico, inclusive, é nosso cliente. Pô, sensacional. É, muito legal e é uma vanguarda para o Brasil. É realmente trabalho que a gente faz, e isso se dá muito para nossa equipe lá. Trabalho muito bonito e um trabalho muito forte, né? Só que a vida e seus desafios. Sempre. A vida e seus propósitos. Nem tudo é cervejinha via drone, gente. E lembra do propósito que eu fiz, que eu te falei lá atrás? Meu Deus, me dá coisa nova e saúde para trabalhar? Foi isso que eu fui fazendo. Naquele mesmo ano da Speedbird, no final do ano, a Speedbird vai fazer um voo para Sanofi em Cabedelo, né? Sanofi, para quem não sabe, é uma das grandes empresas farmacêuticas do Brasil. Uma francesa, assim, é uma multinacional muito grande, e a Elfa de Transportes, que era quem liderava isso aqui. E foi lá para Cabedelo, mas para transporte de medicamento, eu tinha uma especialidade de experiência maior que os meninos, eu falei, a gente vai precisar de temperatura. E não deu outra. O cliente precisava. Só que naquele começo, o drone ainda não estava preparado com temperatura. E lembra daquele software de telemetria que eu estava construindo, fazendo junto e tal? Eu vou lá nesse software e pego a temperatura e o Samuel faz uma API. Que aí você tem toda uma sensorização... De controle daquela medicamento. De controle da carga, que aí você tem todo um... Você sabe que você vai ter que trazer teu cara técnico para explicar isso aqui como funciona em algum momento. Pode deixar que uma hora a gente vai trazer. Porque minha cabeça está fervendo aqui já. Então você já tinha todo um processo de sensorização dessa carga que você foi buscar lá no processo de telemetria, né? Que se comunica aí com uma API para você ter um log aí. Enfim, para quem é nerd e conhece, que é uma série temporal, né? Sim, sim. Com essas informações. E que você precisava garantir para o teu cliente para garantir que na entrega você não passou no sol e expôs o medicamento a 40 graus e degradou o medicamento. Né? Feito o raciocínio assim mesmo, e a gente tem que seguir regulamentos, né? E a Anvisa já orientava como fazer. E aí, naquele momento, hoje o drone é completo, tem um monte de coisa, mas não tinha. Aí Samuel vai lá no software e pega essa informação. Quando ele pega aquilo, foi legal que ajudou, a gente fez, funcionou, deu certo, foi um sucesso. Só que me deu um estalo. Pô, esse aqui pode virar uma spin-off. Aí eu vou lá naquele sistema, começo ele, tiro da grade e monto o iNeeds. Isso em setembro, outubro, mais ou menos. Foi aí que começou a iNeeds. Foi aí que começou a iNeeds. 2018, ali, final de 2018 para começo de 2019. E ali, primeiro ano de 2019 do iNeeds, e eu trabalhando com a Speedbird, trabalhando com a Speed Trans, tudo trabalhando. Sempre em prol de clientes, em prol de fazer uma inovação. Primeiro ano foi um pouco difícil, porque ainda não tinha achado a veia do meu negócio. E quando eu fui para a rua, quando eu botei o bloco na rua, eu fui entender que logística, telemetria, já tinha alguma coisa no mercado já bastante consolidada. E era difícil de vender. Mas eu patinei ali no primeiro ano, e com as obrigações que eu tinha na Speed Transfer e na Speedbird, fui levando naquele ano 2019. Pois bem. Só uma pergunta por curiosidade aqui, que provavelmente quem está nos ouvindo também deve ter a mesma curiosidade. A telemetria, quando a gente fala de logística, ela é mais um requerimento do que um diferencial de venda. Ela é uma obrigação. É obrigação, né? Para você entender como que está a estabilidade daquele insumo, daquele medicamento, daquela vacina. Então, tem um regulamento total para isso. Se você pegar análise biológica, é de 2 a 8. Pegar produtos para a saúde, de 15 a 30 e assim vai. Então, é muito importante para a cadeia. Sim, porque eu imagino que quem não tem essa necessidade não vai querer pagar mais caro porque o seu produto tem telemetria e vai garantir que o lanche do cara vai chegar quentinho, por exemplo. Não. Essa situação veio exatamente naquele voo porque a Sanofi era uma empresa de medicamento. Então era importante que tivesse É importante
regulatório, né? Regulatório. Mas, por exemplo, você não teria condições de competir, por exemplo, fazer uma entrega. Ah, mas eu consigo garantir aqui que o lanche do cara vai chegar a 40 graus. Olha, até poderia. Temos essa condição, mas assim, hoje não é usual, né? Mas assim, financeiramente talvez não se sustenta, né? Cara, pela tecnologia de empregada, né? Depois, né, o Samuel com a nossa equipe de desenvolvimento de software lá, deu todo um acabamento. Já vem de série, né? Então já vem junto. Já tá lá, né? Já vem junto. Então o cara né? sabe se chegou quente mesmo. Se o cara reclama no iFood que chegou frio e o teu sensor falou, meu amigo, chegou quentinho que eu tô sabendo. Na verdade, assim, só pra contar, o meu sensor foi só no começo. Depois de algum tempo, alguns meses depois, o Samuel já programou no sistema porque ele não sabia dessa necessidade. Foi para aquele momento que precisava fazer. Entendi. Depois, 2 meses depois, ele já trouxe no drone já. E aí o próprio drone tem essa característica? Tem. O software da Speedbird já tem tudo. Já. Entendi. É que no começo, naquele momento, precisava fazer. E foi o último, mas me deu esse estalo também. E aí eu fui à luta. Primeiro ano, bem difícil, como eu te falei. Segundo ano, 2020, pandemia. Logo no começo. Putz, aquele desespero, parei o projeto. Por que eu parei? Porque eu tive que mandar 15, quase 20 pessoas embora de um dia para a noite. E eu falei, vou quebrar. Até no médico fui parar, com palpitação, com medo. Caramba. Porque foi aquele difícil, não foi só para mim, foi para todo mundo. Isso foi março de 2020, abril de 2020. Só que assim, começou a passar o tempo. O impacto foi duro. Foi no todo, né? Porque você também tinha as entregas convencionais. A Speedbird, graças a Deus, ela veio trabalhando, veio com bastante performance, mídia muito legal em cima dela e graças a Deus fomos abençoados lá que o Manuel conseguiu, junto com o Samuel, fechar um seed round 1 semana antes da pandemia. Coisa de 10 dias, assim. E aí a gente conseguiu andar. Sim. Mas ali, a sua logística tradicional também continuava, né? Continuava, mas assim, no primeiro momento deu um baque. E nesse momento o drone já começava a andar lá em Franca. Tem uma FED em Franca hoje muito robusta, trabalhando, mas no começo já começou aí com mais performance. E eu, voltando agora aos pensamentos também para isso. Quando foi nessa época, eu fiquei meio com medo mesmo, que a gente ia quebrar e foi difícil. Eu parei tudo. Quem não teve medo nesse momento, né? Foi. O mundo parou quase. E aí, passou 3, 4 meses, começou a se estabilizar. E como eu trabalho com saúde, a gente mesmo transportava os Covids, naquelas análises. Era nosso time que transportava. Pegava, levava na faculdade de medicina, levava no hospital das clínicas, fazendo Adolfo Lutz e tal. Foi difícil. Os nossos motoboys, verdadeiros heróis, lá, nossos motoristas lá, que encararam mesmo. E aí a gente começou a se estabilizar. Quando foi lá para setembro, outubro, eu falei, caramba, auge da pandemia, Wellington, o pessoal tá com medo de receber o motoboy em casa, porque o motoboy salvou a pandemia. Levava comida, levava medicamento, mas tinha medo. Por quê? Porque tinha medo de se contaminar. Todo mundo com álcool, com luva, com máscara. Chegava lá, um motoboy espirrava na sua frente. Nossa senhora. Coitados meninos. E os meninos, às vezes, maltratados. E eles levando lá, arriscando a vida deles. Pois bem, eu falei, vou fazer alguma coisa aqui diferente. E vim com a ideia de fazer o Bautec, que é um baú de motoboy, que é um software, que eu aproveitei toda essa telemetria, trouxe para o baú, controle de temperatura, criei trava antifurto e criei um sistema de Covid. E foi ótimo, porque, achei uma solução para matar o Covid na entrega. Só que eu precisava validar. Como é essa solução, cara? Essa solução a gente faz por ozônio. O ozônio tem um temporizador, a tampa fecha, fica 7 segundos soltando ozônio e ele mata o Covid naquele momento. E ele esteriliza o vírus. Isso. E eu precisava validar e mandei para o Instituto de Tecnologia lá no Paraná, só que demorou para vir. Demorou quase 1 ano e meio. E aí, quando voltou... Não tem mais pandemia. Não tem mais pandemia, mas tá lá. Aí, graças a Deus, conseguimos dar outro dinamismo para ele, conseguimos trazer mais tecnologias. Fui agraciado esse ano, inclusive, por trabalhar com a Ambev em relação ao programa Lei, onde fomos ganhadores e tal. E foi segunda vez que você fala da Ambev, eu quero ser beta tester. Tá? Oh, com certeza. E no Bautec também, que eu vou te falar. Isso, eu quero cerveja de drone gelada com ozônio na minha casa. Porque toda essa origem que eu tô te falando, em março vai sair o Bautec refrigerado, a menos 10 graus. Então vai chegar geladinha a cerveja lá. E coloca aí como beta tester, por favor. Com certeza. E aí a gente fez esse trabalho, mas ainda com o piloto, tá? Ainda não tem nada aí que estou desenvolvendo com o Embrapi nesse momento, essa nova solução. E eu precisava, de alguma forma, tinha lá um softwarezinho de telemetria, tinha um Bautec. E precisava inovar um pouco mais, tal. Teve um desafio do Grupo Splice, antiga BCP. Você sabe, eu sei o que é. Você que não sabe o que é BCP, provavelmente você não é... Millennium? Millennium talvez, né? 2002, 2003 ainda tinha. Você Millennium provavelmente nunca comprou um tijolo BCP, que devia ter uns 30 centímetros por 5 de largura, e que fazia ligações. Era um aparelho que, ao contrário do celular que nós temos hoje,
servia para fazer ligações e não para mandar WhatsApp, né? Exatamente. Naquela época, a BCP foi a precursora da Claro no Brasil, né? Sim, sim. Aí, o que aconteceu? Rapidamente, para a gente poder dar uma encurtada. Eu vou e faço a pedido do grupo Splice, que era a antiga BCP, um bueiro inteligente. Primeira invenção nossa de Smart Cities. Tem nosso chefe técnico Luiz, que eu falo para ele como é que fazia, ele entende e tal, a gente cria esse conceito. Pô, legal pra caramba. Bueiro inteligente. Bueiro inteligente, que tem a função de realmente entender nível de água no subsolo para alertar de um possível desastre. Minha primeira solução é Smart Cities. Ok, pego essa solução. Cara, eu tô aqui, peraí, minha cabeça tá fritando aqui pra entender como é que isso funciona. Tá, vamos lá que eu te explico. Vamos lá. Você tem um bueiro. Um bueiro tradicional. E aí você tem que ter uma sensorização para entender o nível de água. Uhum. E você tem que ter uma comunicação de alguma forma para ter um barramento de comunicação para saber isso em real time ou near real time, certo? Certo. Nós fazemos em real time e nós construímos numa linguagem chamada LoRaWAN. Né, em LoRa também, mas pode ser feita por KTM, NB-IoT, dá para ser feita em 4G, em 5G. E isso é software embarcado? Software embarcado dentro do IoT que a gente instala numa caixa de proteção que vai dentro do bueiro. E ele tem um ultrassônico que ele mede, desde a sua base inicial até a boca, o volume daquela sujeira, daquele sólido, daquela água. Então, a partir do momento que aquilo vai chegando perto de explodir, que vai virar um alagamento, a gente programa o nível de segurança no software e já avisa. Você tem um threshold que aí triga e me traz o alerta. E esse alerta hoje eu faço chegar no celular de qualquer pessoa. Entendeu? Porra, que foda. E daqui a pouco eu conto sobre isso. E aí você usa a rede celular para fazer a comunicação? Também. Ou se não tiver o celular, a gente pode usar radiofrequência por gateway também, dá para fazer em lugar sem sinais. E graças a Deus fizemos esse inventozinho, o desafio, aceito o desafio cumprido. Mas precisávamos vender. E aí, o que faz uma startup para vender? Vai para os eventos, vai para a situação. E aí tem uma startup que eu mentoro hoje, que é a Liconic. Inclusive, teve entrevistas aqui com o pessoal, contigo aqui. O card aqui, ó. Os caras, os geradores inteligentes. São muito bons, os meninos são excelentes. E hoje eu ajudo muito lá, sou um dos sócios da operação, aonde a gente vai com muita mentoria, muita estratégia. E tinha a Rio Innovation para a gente ir, a primeira de 2022, em janeiro. E aí a Liconic é chamada para ir. O Jobs, nosso fundador, lá falou: Pedro, você me ajuda lá, cara, para vender? Eu falei: opa, vender comigo mesmo, vou lá. Eu sou o cara. Bora. Que história legal. Eu chego na Rio Innovation lá naquela primeira semana de janeiro de 2022, terça, quarta-feira, e a Rio Innovation começa. Uma baita feira, mas muito quente aquela época do Rio lá, e meio desorganizada a primeira. Peraí. Aquela época do Rio quente... É redundância, né? Aí parece que tipo, foi qualquer mês que você foi. É que lá tava parecendo meu caldeirão, tava muito difícil. Eu, como frequentei o Rio muitos anos, tipo, cara, você fala, naquela época no Rio que era quente, tipo, pode ser dezembro, pode ser julho. Sim. Aí o que aconteceu, Wellington? Pegamos, e é verdade. Cheguei na Rio Innovation com os meninos para trabalhar. Primeiro dia da feira, meio desorganizados, estandes ali, meio... A gente expondo, estande vazio. Falei: caramba, quanto estande vazio. Bom, vou deixar passar essa chance. Desculpa o pessoal da Saída do Papel, da Rio Innovation. Eu vi a oportunidade e falei: pessoal, tem uns estandes vazios aqui. Pega as coisas de São Paulo e traz para cá. Chamo o meu time do iNeeds, vai a Nayara e mais um rapaz que trabalhava com a gente. E chegando lá, a gente expõe o iNeeds Systems também do lado, na bancada da Liconic. Então, eu comecei a trabalhar para os dois lados. Pois bem... Expôs seus dois produtos. Só que a iNeeds como bico, né? Era um bicão no evento. Sim, Quem era no evento era a Liconic. E ali foi a coisa que Deus age na sua vida, né? Propósito, que a gente estava falando com você lá no começo. Naquela situação, eu com bueirinho inteligente, eu com um baú tech que eu tinha feito, e eu com um sisteminha de telemetria, colocando lá naquele balcãozinho de startup pequenininho. Penúltimo dia passa a Prefeitura de Petrópolis. Fazer um resumo até aqui. Você hoje estava como um dos sócios investidores da Liconic. Na verdade, não é bem investidor. Eu sou mais hard mesmo. Eu sou aquele cara que entrega. Sim, o Smart Money. É Smart Money. E aí você está também com a iniciativa da iNeeds, inicialmente com produto de bueiro inteligente? Não, não só isso, mas também o hardware do Bautec e o software telemetria. Sim. Que está aqui também. Está nesse pacotinho do iNeeds. Sim. E você continua ainda no mercado de logística aqui? E é o que paga as contas, na verdade. Que é o core, seu core. É ele que me permitiu fazer essas loucuras aí. Né? O teu core te permitiu investir em tecnologia
Que aí você tem o baú inteligente lá do ozônio, com telemetria, etc., que derivou pro bueiro inteligente, isso. que derivou pro gerador inteligente. Aí o gerador veio com a Iconic depois. Veio junto, né? E a Iconic veio até mim por uma indicação à época do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é a doutora Regiane Helva, que é minha mentora, eu amo ela, um beijo, Rê, ser especial. E ela me trouxe para a Speedbird o ministro Marcos Pontes. Então a gente lá, o ministro foi, batizou o nosso drone e lá eu pude conhecer melhor a Regiane. E ela falou, esse cara de drone, ele conhece pouquinho, né? Fui aprendendo. Então tudo que tinha de drone, de alguma coisa de iniciativa, ela chamava eu. E a Iconic começou com um projeto de drone a etanol. Foi o primeiro projeto da Iconic. Sim. Foi aí que eu apareci. Sim. E aí eu me uni aos jovens, aos meninos e criamos lá essa parte de tentar fomentar a Iconic. Que hoje, graças a Deus, está caminhando a vida dela com sucesso. Entendi, legal. Então, é só para fazer uma ligação aqui para quem tá nos ouvindo, né? Você começou lá numa parte de logística tradicional e como você começou a ter contato com a tecnologia aqui, inovação, que vai ser o nosso foco a partir daqui no podcast. É isso. Com a virada a virada de chave que eu vou te falar agora. Com a virada de chave que a gente vai conversar. Então, você começou lá com logística, aprendendo sobre saúde, entendendo o que precisava de ter de mensuração, de métricas, etc., para poder trabalhar na área de saúde. E aí isso te trouxe um arcabouço de tecnologia que te permitiu ir em diante, né? Exato. E trouxe também aquele negócio que eu fui entendendo que eu precisava me transformar, então, para sobreviver mesmo. Não já tinha quebrado, claro, já. Claro. E isso era que ano já? Ah, cara, esse sentimento veio para mim lá para 2013, 2014. Só que a questão do iNeeds já vindo para essa questão já mais voltada para a cidade inteligente começa em 2021. Sim, porque aí você já entendeu que a tecnologia estava envolvida no negócio. E eu fiz minha passagem pela Speedbird, trabalhando e tal. Até hoje a gente está disponível para a empresa, mas hoje assim ela já tem a vida própria. Posso dizer assim, tem lá, excelente. Já foi. E você continua sócio? A gente trabalha, a gente tem o nosso capital de serviços lá, mas é uma situação que, assim, como toda inovação, Wellington, a gente ainda vai ver o que vai acontecer, né? Sim. Levou a minha acreditação, é muito legal o conceito, o propósito é muito bom, salvar vidas, mas se isso trará algum resultado futuro, só Deus sabe. Sim, né? Mas, como toda inovação. Como toda inovação, mas assim, só o que fazer o que a gente já fez, assim, de história, e hoje realmente no Brasil é uma referência, pô, legal. É recompensador, assim, né? Mas voltando ao assunto. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. E aí você estava lá no evento com a Iconic, achou um espacinho vazio, trouxe seu bueiro inteligente. Foi. E aí? E aí é que a gente está falando, né? Propósito, as coisas vão acontecendo na sua vida e você vai entendendo, depois de alguns cabelinhos brancos, Wellington, que você não é, você está. Eu estou somente. E você começa a entender como a vida vai te levando para algumas coisas, né? E eu vou te contar essa história que o pessoal de casa vai gostar muito e vai entender como Deus age na vida das pessoas aí. Então, chegou na Rio Innovation, teve essa case, era para ir para a Iconic, eu embuti lá o iNeeds e trabalhando para as duas empresas lá, tentando vender, aparecer, startup assim. Eu já tinha vivido esse processo com a Speedbird, então eu já participava muito de feiras e eventos, tentando com os meninos captar. E no penúltimo dia de feira passa a doutora Natália, da Prefeitura Municipal de Petrópolis. Quando ela vê o bueiro inteligente, ela vê o sistema, ela vê lá o baú, pô, legal essas soluções aqui, cara, gostei, vamos fazer um sandbox lá em Petrópolis. Eu vibrei por dentro, falei, pô, legal, hein? Pegar uma cidade de Petrópolis, cidade de referência aí na região serrana do Rio, vamos lá fazer algo, né? Por coincidência, é uma cidade onde tem as melhores cervejarias do Rio de Janeiro. Dizem que a água é muito boa, né? A água de lá é muito boa. Lá em cima a água é muito boa. E
Aí a gente, na Rio Innovation, olha, guarda bem a data, que eu gosto de falar dessa data, porque aí você entende como é que é o propósito. 7 de janeiro, essa data. E aí eu saio feliz da feira com a equipe, pô, vamos trabalhar nessa questão. Começamos a trocar conversas, minutas. E passado mais ou menos 1 mês e 8 dias, dia 15 de fevereiro, de manhã, chega a minuta do termo de referência. Porque você vai fazer um sandbox, você tem que ter um termo de referência com a prefeitura para validar toda a parte de lei, toda a parte de transparência. Um parênteses aqui, Pedrão, para a galera entender, porque muita gente que trabalha no mundo corporativo não sabe. Como que é essa parte mais burocrática para lidar com o público, né? Sim. Com a gestão pública, né? Porque é diferente de você conversar direto com o CFO, com o CEO de uma outra empresa, né? Bem mais difícil, barreira de entrada alta, mas fala pro pessoal de casa aí. Soubendo trabalhar, soubendo se empenhar, ao mesmo tempo que é muito difícil, e o pessoal tem muito também aversão ao público, né? Acho que tudo é corrupção e não é assim. Tem gente boa trabalhando no público. Ao mesmo tempo que é difícil, o processo de compra é difícil, às vezes eles querem comprar e não tem dinheiro, e a cidade precisa. Mas também, quando você ultrapassa essas barreiras, você não tem muita concorrência, não. Você já está dentro. E assim, porque nem todo mundo quer trilhar esse desafio. Sim. Né? Mas até então não era uma GovTech nem nada. A barreira de entrada é grande, mas depois é uma vida um pouco mais fácil. Sim. Depois assim você começa a ser um referencial. E o que aconteceu? A gente fez a TR. Dia 15 de fevereiro de manhã chega. Tem o nosso jurídico, o Dr. Caio. Falei, vamos conversar à tarde sobre esse contrato que eu quero me livrar dele logo para começar esse sandbox logo, né? Então vou lá na sala de reunião da empresa em São Paulo. A gente começa a bater um papo umas 3 da tarde após o almoço ali e vamos olhar as cláusulas. Dia 15 de fevereiro. Umas 5, 5 e meia da tarde, quase 6 horas, eu vou no banheiro. Tava bem cansativo. E quando eu volto do banheiro, enquanto o Dr. Caio revela com as últimas cláusulas lá, eu vejo o Globo.com na notícia do celular. E aí eu vejo, desastre em Petrópolis, centenas de mortos. Isso foi que ano? Foi 15 de fevereiro de 2022. Sim. Acho que muita gente lembra aqui das chuvas, né? Isso, porque foi serrana. de morte, foi nossa grande perda. Petrópolis foi dos últimos anos a maior. Acho que foi o último grande desastre da região serrana do Rio de Janeiro foi de Petrópolis. Teve um pequeno esse ano, só que assim, daquele magnitude não. Sim, acho que o grande maior foi esse aí. Foi aquela imagem terrível do ônibus boiando com as pessoas. Sim, aquilo foi muito difícil. Foi terrível. E aí a gente na hora broxou, né? Falou, puta, acabou. Falei, doutor Caio, pode guardar. Não adianta responder que ninguém vai ler isso aqui. Aí eu peguei, o que eu fiz assim naquele momento? Baixei a cabeça, peguei o WhatsApp, desejei força lá para a doutora Natália, Coronel Kempers, estou à disposição e vamos para lá depois. Porque a gente sabia que a dificuldade que eles iam encontrar ali, né? Uma defesa civil pequena, não muita gente. Empatia, né? Exatamente, não teve como. Né? Voltei para casa e fui tentar fazer outras coisas, tentar achar mais eventos e tal. 15 de março. Aí, 15 de fevereiro. 6 de março, mais ou menos, o Coronel Gil Kempers, secretário da Defesa Civil de Petrópolis à época, fala, Pedro, preciso da sua ajuda, cara. Falei, o que foi, coronel? Olha, Pedro, a gente recebeu um aviso do Semadem que em 2 semanas, 15 dias, quase 20 aí, a gente vai ter a chuva que está para ser prevista a maior da história do Brasil. Numa cidade arregaçada já, que um mês antes tinha morrido 240. E lá, quem conhece Petrópolis é uma cidade tanque. A água vai para tudo para um lugar só. Ali no Coronel Veiga ali. É um vale, né? É um vale. E ali tem um morro em cima da rua principal de Petrópolis, que é a Rua Teresa, que é o Morro 24 de Maio. E lá tinha pedras gigantescas, de cubagem enorme, peso de toneladas e toneladas de metros cúbicos, ameaçando deslizar. Ele precisava fazer uma telemetria naquilo. Como que eu vou monitorar isso? E esse desafio é dado em 6 de março. Aí nós trouxemos o desafio, nosso chefe técnico Luiz aí, magnificamente, passa dias em claro e consegue uma solução junto com a nossa equipe de apoio. E está todo mundo dia 17 de março em Petrópolis, eu, Dr. Caio, Nayara. Você consegue descrever minimamente que solução técnica é essa? Sim. A gente achou uma ideia, que foi aperfeiçoada pela nossa técnica, onde a missão era ir pegar um movimento daquele local em superfície. Rochas, possíveis deslizamentos,
E aí foi encomendado 3 sensores para a gente colocar naquele local que trabalhava no eixo XYZ, com acelerômetro, e qualquer situação que viesse um pouco diferente, ele ia pegar. Grau de inclinação. E aí você colocaria isso no solo? No solo em superfície. Em superfície. Isso. E aí, vamos todo mundo, o Luiz faz um trabalho brilhante. Cara, isso é IoT Aí eu IoT na veia. E dia 17 de março, tá todo mundo lá no Morro de Petrópolis instalando. E fomos ver Petrópolis. Petrópolis tirava a morte, cara. Eu passei por um monte de morro judiado, você vê triste, você vê troncos de árvore arrebentando casa assim. Nossa, uma coisa maluca e cheirando mesmo. Meu Deus. A gente subiu o morro já judiado e colocou. Dia bonito em Petrópolis e beleza. Missão cumprida, trabalho feito, ajudamos. Quantos sensores mais ou menos você colocaram só pra Essa foi, nesse morro, 3 sensores. 3 sensores nesse morro. Mas foi só para aquele, a primeira, porque era o mais sensível de todos e é o que caía no centro da cidade. Então você tinha 3 eixos ali. Isso, monitorando. Que qualquer movimentação com acelerômetro você pegaria. Ele ia pegar. E a comunicação? Na verdade, o Luiz fez um sistema peer-to-peer, né? Ponta a ponta. Não tinha gateway, não tinha nada. De maneira privilegiada, a Defesa Civil tinha um campo de visão direto para o morro. Ah, tá. Então o sinal vinha. Então você já tinha um sinal de rádio direto, é isso? Direto. E lá caía, colocamos um receiver dentro da Defesa Civil, que qualquer movimento iria alertar. Maravilhoso. Isso. Então você não dependia de rede de e não dava celular, tempo também. Não precisa, porque seria um ponto falho, né? Seria um ponto falho. E ali também é que eu falo, Deus na vida das pessoas, o propósito, as coisas acontecem e aconteceu dessa forma. E viemos embora, Wellington. Eu para São Paulo, com a equipe, Luiz para Curitiba. Legal. Domingo, 20 de março de 2022. Aquela temida chuva veio, que até então, pode olhar nos registros aí, maior chuva da história do Brasil, 550 milímetros em 24 horas. Depois São Sebastião superou. E veio a chuva. E eu em casa... Quanto? 525 milímetros? 550 milímetros. Uma loucura, velho. Coisa de louco. Isso aí tá nos anais da história. Cara, é 5 metros de chuva por metro quadrado. Não, foi loucura, cara. Foi loucura. E quando é 10h30 da noite daquele domingo, o Coronel Gil Kempers liga pro meu celular. Eu lá... cansado da viagem de volta, que eu ainda estiquei um pouquinho, cheguei no domingo à tarde, com um pouco de sono e aquela musiquinha do Fantástico meio que cansativa para segunda-feira. Pô, fala, Coronel, o que tá acontecendo? Aí ele esbaforido, Pedro, o sensor tá tocando. Putz, tá tocando? Aí eu falei, a chuva tá acontecendo daquele jeito também? Ele falou, porra, tá chovendo pra cacete. Falei, Coronel, peraí. Chamei o Luiz, trocamos uma conversa rápida. Fizemos uma conferência, falei, Coronel, vai e tira as pessoas que você pode tirar. Vai e tira, que senão, infelizmente, a pedra está movendo, o terreno está se mexendo e vai dar ruim. E vocês sabiam exatamente o quanto estava movendo e tal? Não, porque a partir de 5 graus de inclinação, ele já dava o sinal. Intermitente. O primeiro sinal que veio, ele pensou que era falha. Ele falou, Pedro, eu pensei que fosse alguma falha. Mas aí, depois de 5 minutos, deu o sinal de novo, aí que ele ligou. Então ele... entendi. Entendeu? Ele previa a movimentação. A movimentação do terreno. Mas não necessariamente a trajetória, né? Não, isso não tinha como. Entendi. Né? E aí, nossa missão ali era entender o movimento. Né? E aí a gente entendeu que estava se movendo mesmo e estava deslizando. Aí a gente falou, Coronel, vai tirar quem você puder tirar, cara. Porque, infelizmente, vai dar ruim. E ele foi com o time dele heróico. Tirou 51 pessoas. 51. Você imagine 10h30 da noite, 11 horas, ele subiu um morro num lugar de difícil acesso. Pedro. E ele entrar lá e ver aquilo, as pessoas não queriam sair, saindo, xingando, e ele tirou. Pois bem, 3, 4 horas depois veio tudo abaixo. Se você pegar as fotos, depois eu te mando, e os vídeos da época, você vê o que era o que ficou o morro de um evento para outro. E quando aconteceu aquilo, na segunda-feira, aquelas pessoas que saíram foram na Defesa Civil agradecer pela vida, porque elas sabiam que ia morrer. Entendeu? Então ali, aquele propósito que eu te falei, eu identifiquei. Falei, porra, isso aqui tá no meu DNA, que eu já venho salvando vida desde 2005, lá, 2006. Para mim, trabalho nosso em transporte para a saúde. Depois com drone e agora com isso. E ali nasce minha história nas cidades inteligentes e com prevenção a desastres. Deu notícia, foi notícia em grandes portais, Globo, UOL, Estadão, reverberou por aí. E começou a vir várias demandas. E eu precisava, de verdade, depois desse evento, estudar a cidade inteligente. Eu não tinha estudado. Cara, não tinha POC melhor que essa. Mas eu precisava entender o assunto. Né? Então eu fui, depois
de ter feito alguma especialização logística, lá no começo publicidade, e fui fazer MBA de cidades inteligentes, que me abriu a mente para cidade inteligente. Foi fantástico para mim. E ali eu fui entender toda a nuance de uma cidade inteligente, fui aprender a trabalhar com o governo nesses anos. E aí foi onde eu criei o conceito chamado Cidade Viva, que é a cidade que avisa seus munícipes de uma tragédia. Então hoje a gente cria sistemas dos mais variados. Também de terra, de movimentação, foi o primeiro deles. Mas temos o bueiro, temos a lixeira, temos o incêndio, temos a temperatura, a qualidade do ar e por aí vai. Tudo amparado numa métrica de ISO Cidade Inteligente, porque tem uma normativa. Assim como o SG, todo mundo é SG hoje, todo mundo fala que é inteligente também. O greenwashing é incrível. Lindo, né? E a Smart Cities, isso aí é uma febre. Só que você vai estudar, você vê que não é bem assim. Para você ser cidade inteligente, tem uma referência, tem uma padronização, que é a ISO. 37120, 122 e 123. E ali a gente vai entender essa situação e entra, através do curso de MBA, alguns amigos importantes, que não posso deixar de falar aqui, com o pessoal aí de Pindamonhangaba, secretário Danilo Veloso, que faz da mesma turma, ele fala assim, pô, cara, quero botar esses sensores lá em Pinda. E a gente vai entender que parte disso serve para a certificação da cidade como nível platina de ISO, que é o mais alto nível hoje no mundo de cidade inteligente. Então, quando você fala cidade inteligente hoje no Brasil, certificada e que tem realmente a placa, são só 4. Pindamonhangaba, que é nosso cliente, e São José dos Campos, que são platinas, Jundiaí e Salvador, que é nível bronze. O que define, na prática, na operação, uma cidade inteligente? Então, quando a gente fala de cidade inteligente, ela tem um campo, né? 37120, 122 e 123, fala cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis. Ela traz indicadores de performance. No nível bronze, 37120, ele fala muito de indicador de gestão. DataSUS, IBGE, como é que está a população na escola, como é que está a abastecimento de água. Né? Mas assim, se você está bem num termo, você está inteligente. Sim, se você consegue levar o indicador... Nós, como técnicos, entendemos que é dado. O dado é o básico para que você consiga ter um IoT e uma inteligência de fato. Isso, né? Mas na primeira norma é muito dado. Estrutura. Isso, exatamente. Quando 122, 123 já entra sensoriamento. Ah, tá. Aí entra o que uma cidade faz para ser inteligente. Então, aquilo que eu te falei, hoje nós temos uma tecnologia que é a Cidade Viva, que eu consigo pegar um nível de rio em Pindamonhangaba, se ele subir a uma margem de até 1 metro, não ultrapassado, mas para ele explodir, para ele transbordar, eu já consigo mandar alerta de segurança para quem quiser em Pindamonhangaba. Chega no WhatsApp da pessoa, você está em área de risco, sai daí, cara. Entendeu? Então a gente criou um software de gestão muito legal, a gente tem os sensores de atuação e criamos a comunicação por SMS, por e-mail e por WhatsApp, aonde a gente avisa e criamos o conceito de cidade viva, entendeu? Então dali sai uma série de situações que hoje o iNeeds ele vem trazendo. E aí em dado momento, com essa história toda, Wellington, eu dividi. Eu lembro das minhas tecnologias de mobilidade? Eu fiz uma parte de uma caixinha de mobilidade do iNeeds e uma caixinha de cidades inteligentes com prevenção a desastres. Entendeu? Então, a gente fez essa estratégia. E desde então, graças a Deus, grandes possibilidades em desenvolvimento, grandes possibilidades de novas tecnologias. Estamos fazendo aqui agora um contrato, uma feição direta com o governo, juntamente com o CEMADEM, para a criação de uma nova estação sensorial, que a gente vai conseguir pegar um deslizamento de terra, não em horas como a gente pegou o primeiro, mas com dias ou semanas de antecedência, se Deus quiser, pela inteligência que a gente vai propor lá dentro. Né, uma nova estação, quando estiver pronto eu te aviso, está em consumo, e aí vem o nosso propósito, a iNeeds, né? Eu busco, eu preciso, a gente não se fecha a desenvolvimento. Trouxe lá a dor, a gente tenta resolver. Né? Recentemente, pela Arcesp, fomos agraciados por um projeto de salvar vidas em tubulação de gás, também para salvar vidas, e construímos lá um sensor de vibração que promete ajudar muito nisso daqui para frente. Então, tem projeto, pessoal, com dor aí, traz para a iNeeds. É isso aí. Cara, eu tô aqui ansioso para conversar com o seu CTO, com o cara de tecnologia, porque eu, como venho da área de saúde e sou da área de tecnologia, amo IoT, tecnologia no geral, protocolo de comunicação, etc. E eu também sou, a minha pós-graduação, meu mestrado, é na área de física. E essa área de física que eu estudei tem um pouco de meteorologia. E você me falando de sensorização,
junto com... E eu começo a misturar aqui na minha cabeça. Eu tenho uma sensorização de IoT. Se eu conseguir mesclar isso com modelos estatísticos de meteorologia, por exemplo, e junto com o histórico de Big Data que eu tenho de sensorização e o processo de comunicação que eu tenho, e juntando tudo isso com... Gente, a gente não sabe exatamente o dia que vai sair esse episódio, mas hoje exatamente foi o dia que o furacão Milton atingiu a Flórida, sim, etc. Sim, a gente teve uma grande... graças a Deus foi menos do que o esperado, né? Mas a gente teve ali algum desastre, algumas mortes lá nos Estados Unidos, né? Cara, a gente começa a perceber, Pedro, que a gente tem a faca e o queijo na mão para ter, de fato, ferramentas para salvar vidas, né? Tem, sim. E Wellington, é bem isso que você falou. A gente, aqui no iNeeds hoje, depois que a gente caiu para esse propósito, a gente percebeu que nossa vida fosse para isso. Luiz também, você vai conhecê-lo. Nosso chefe técnico, ele tem uma grande sensibilidade para isso. E ele vai adorar falar com você sobre tecnologias de desenvolvimento. É um grande desenvolvedor e também um especialista em rádio amador, muito legal. Vai conhecer. Ele criou sistemas fantásticos aí para roubo de carga lá no começo dos anos 2000, um dos pioneiros do mercado. E a gente sempre fala sobre isso e a gente já sabe a receita de como mais ou menos chegar lá. Só que assim, a gente é startup, tem nossas limitações, o braço às vezes é curto, né? Precisa pagar a conta no final do mês, mas vai chegar um momento, se Deus quiser, de a gente ter apoio, ter fundo, ter essa coisa pra gente, se Deus quiser. A gente tem alguns segredos de tecnologia que a gente sabe que vai dar certo, quer dizer, sabe que é o caminho. Vou te dar um exemplo aqui, uma dica pro pessoal aí. Ciclone bomba. Né? Ciclone bomba, que nem aconteceu recentemente com... Nada mais é que uma formação de uma hora para outra. O furacão Milton é uma coisa estratosférica, sim. Mas hoje o Brasil sofre muito, mas no sul do país o tempo está normal, 10, 11 horas da manhã, daqui a pouco, uma hora mudou tudo e, o arrebento é grande. É por isso que eu falei, cara, se você conseguir juntar isso com Big Data de dados meteorológicos e atrelar com a sensorização... Cara. Tem um projetão ali guardado a 7 chaves que acho que vai dar muito com isso e depois a gente fala em conjunto, para quem sabe também você trazer dados e a gente fazer em junto. Mas assim, é que eu estou te falando, no Brasil também é difícil para o empreendedor, porque é difícil você arrumar apoio. Aqui você não tem investimento, você tem empréstimo, mútuo conversível, amigão. Você converteu, beleza, você não converteu, os caras te executam e já foi. Cara, o INPE não pode ajudar nisso? Olha, eu nunca tive, assim, até pelo tempo, eu acabei me pegando muito no Semadem, né, que é onde a gente tem o trabalho. Eu nunca tive uma proximidade grande com o INPE. Pode ser, mas assim, quando você vai para fundos de governo, é aquilo que eu te falei, isso eu te falo com certeza, nunca tem dinheiro. Não, mas... Você tem que ir atrás de iniciativa privada para alguém te ajudar a fazer. Sim. E aí, quando você entra nesse tipo de previsão meteorológica, que é o caminho, você já começa a falar de alguns custos adicionais importantes, supercomputadores, né? Que uma instituição como o INPE, por exemplo, tem. Tem. No Brasil nós temos até um acesso aqui que pode ser feito e acho que pode ser cedido numa conversa, mas precisa também de gente boa técnica, sabe? E essa gente boa técnica é cara. Sim. Né? Não é tão simples. Tem que achar um cara que realmente quer abraçar a causa para vir junto aí. Cara, eu adoro esse assunto. Eu sou da computação, mas eu fui na física por paixão, né? E acabei... enfim, minha cabeça tá borbulhando aqui com o que a gente tá conversando. A gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais. Vai ser legal. Muito bom. Cara, e quais são os próximos passos aí para iNeeds? Olha, onde vocês estão? Nós estamos na Zona Sul de São Paulo, né? Ali próximo à estação São Judas do metrô. Fácil acesso para todos. A gente tem como meta agora validar algumas tecnologias que a gente está em construção, né? O Baltec está vindo com uma nova versão refrigerada aí para transportar vacina. Vai ser um crédito de carbono fantástico, porque hoje na lei de transportes médicos da Anvisa, ela não encara a moto como meio de transporte justamente por não ter um equipamento de refrigeração de transporte, e a gente está criando isso. Mas vai servir para levar a cerveja geladinha também na casa das pessoas. Eu estou esperando a minha cerveja de drone gelada com ozônio sem Covid. A geladeira de drone, a entrega de drone já é possível. Em março você vai ter a caixinha com ozônio. Eu quero ser beta tester, quero chegar lá, meu iFoodzinho com cerveja geladinha.
Esse trabalho nosso com o Semadem também vem agora como um próximo passo forte para a gente, se Deus quiser, até o meio do ano que vem, ter essa tecnologia que sim, vai salvar muita vida, né? Que é essa nova estação sensorial para deslizamento de terra. É uma estação multissensores, não é um só. E, claro, agora passamos por um ano difícil, Wellington, porque a gente que trabalha com GovTech, praticamente não vendemos nada nos últimos 6 meses. A eleição a gente não conseguiu fazer nada. Agora começam alguns prefeitos, alguns novos eleitos, né, relacionar para que, se Deus quiser, a gente possa fazer prevenção. E é um tema importante, né? Eu queria falar o seguinte, não poderia deixar de esquecer. Em cima de tudo isso, e entendendo, porque se fosse, é o que eu falei, propósito, se fosse pelo dinheiro, eu não tinha feito Petrópolis. Petrópolis, eu fiquei de todas as maneiras surpreso. Você imagina, uma cidade de quase 300 mil habitantes. Coronel Kempers, me perdoa, mas eu sei que foi. Chega lá, não ter 30 mil reais no caixa para fazer uma gestão quando foi a cidade, lá atrás, né? Daí, depois, com a tragédia, entra dinheiro lá com os recursos. Mas não tinha dinheiro para fazer nada, coitado. E eu só fui poder receber o trabalho que a gente fez em dezembro, 9 meses depois. Se não fosse por propósito, desculpa, pessoal, vou arrumar o fone aqui. Se não fosse por propósito, a gente não tinha feito, não, né? E entendendo um pouco mais disso e vendo o que está acontecendo, tragédia do Rio Grande do Sul. Eu estive lá em novembro passado, que a primeira tragédia foi em setembro e outubro. Estive na Smart Cities Parks, um evento do Dr. Paulo Zilkowski, presidente da CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Estaremos lá, se Deus quiser, novamente no final do mês, alertando o que poderia acontecer de novo em palestra. Falamos em entrevista para o Jornal do Comércio. E, infelizmente, aconteceu. E quase nada foi feito. Mas você vai entender o ecossistema, o PAC do governo, tinha lá uma captação para recurso, para prevenção a desastre. Mas municípios quase não tinham documentação, PMMR adequado para receber. Aí você fala, pô, governo, mas não sabe nem buscar o dinheiro. Porque alguns locais não são técnicos, são cargos políticos. E ali a coisa, infelizmente, não anda. Sim, e pessoas morrem. E pessoas morrem. E aí a gente foi ver tudo isso. Não, o caso do Rio Grande do Sul acho que é o emblema do que a política impediu, de fato, as decisões técnicas e levou o que aconteceu. Né? Porque era mais do que previsível. E assim, a gente deu um toque que poderia voltar e infelizmente voltou. E aí começaram a se mexer um pouquinho. Aí lançaram uma PEC agora na Câmara, no meio do ano, que está dormindo, desde o meio do ano, mas precisa ser acordada, que é a salvação da Defesa Civil. Porque quando acontece o problema, a primeira coisa que o pessoal lembra na hora da dureza é da Defesa Civil. E aqueles caras são verdadeiros heróis, não têm dinheiro para nada. Fazem milagres. Eu conheço a história de perto. Conheço muito desses caras pelo Brasil, não é por A, por B, local, não. 90% não tem condições nenhuma. E tem agora uma PEC, 44/23, que, se Deus quiser, se passar, traz agora possibilidades das emendas, 5% das emendas dos políticos, senadores e deputados, ser destinado à crise climática. E não é de prevenção somente. Mitigação, resposta, orientação, tudo que é muito importante. Às vezes, um muro de arrimo salva a vida. Né? Então, a gente encampou essa ideia e lançamos agora em setembro a campanha Brasil Sem Desastres, mas não com o meu cunho de ser um empreendedor de soluções. Não tem nada a ver com a empresa. Uma iniciativa minha como cidadão, para tentar angariar o máximo de assinaturas possíveis para levar ao Congresso, para que o pessoal se mete. Porque quando tem muita assinatura, o pessoal olha com mais carinho as pautas. Vê o eleitor lá, né? Então, faço convite, brasilsemdesastres.com.br, pessoal, vai lá e assina a petição em favor da PEC. É só realmente para que a gente possa ter aprovado a PEC a favor do clima, que é muito difícil hoje. Então, essa é a nossa missão aí para esses próximos meses, né? Esperamos continuar, não é fácil, é o que você falou há pouco, vender para Gov é difícil. Para investidor em Gov, que a gente precisa de investimento, somente quem entende a tese, 90% é só quem trabalha com impacto. O pessoal não entende porque o ciclo de venda demora, é difícil de arrumar investimento. Mas não desistimos não, porque está no nosso DNA. E vamos ver até quando Deus vai deixar a gente trabalhar e trazer coisa nova para o pessoal aí. Mais ou menos isso, Wellington. Cara, eu acho que no momento que a gente está de transformações climáticas extremamente traumáticas, né, que a gente não sabe exatamente onde vai, né? A gente está com problemas climáticos que a gente vem prevendo já há algum tempo e a gente está lidando com as consequências mais cedo do que esperava, né?
eu acredito muito que a tecnologia ela vai ser essencial cada vez mais para que a gente consiga salvar vidas e ter um mundo um pouco melhor, né, cara? Porque e eu acho que o trabalho que vocês fazem semeando isso, sabe? Sabe, eu até gaguejo um pouco porque eu fico meio puto com esse assunto, porque a gente não deveria estar onde estamos por questões políticas, né? E nós chegamos nesse momento de transformação climática por negligência de até então. Eu acho que a única forma que a gente vai ter de prevenir um desastre maior, que talvez a gente não consiga prevenir climaticamente, mas de salvar vidas, é através da tecnologia. E aí eu acho que iniciativas como a da iNeeds é essencial para que a gente consiga ter um futuro um pouco melhor, por mais que a perspectiva de futuro melhor climaticamente para a gente não seja tão boa, né? Wellington, você tem razão, a gente vê como um grande gatilho para a prevenção, mas o Brasil é tão grande, que a gente tem uma missão antes disso. A tecnologia vai ajudar. A gente tem que conscientizar a nossa classe política de eles poderem entender que para você trazer uma tecnologia, você precisa de leis, de estruturas jurídicas para ampará-la. Vou te dar um exemplo. PAC, no ano passado. Pô, fantástico a iniciativa do governo, lá, bilhões e bilhões para desastres naturais. Pô, fiquei super animado. Peguei o Dr. Caio, a gente foi lá ver a pauta. Quando você vai ver tecnologia embarcada, não tem no edital. O pessoal está pensando em número de arrimo e assoreamento de rio. Aí você tem que entrar com uma excepcionalidade. Quer dizer, você não tem uma previsão de um edital do governo em 2023, que infelizmente não tem lá uma parte de tecnologia aplicada à prevenção. Não sei se é um atraso desse governo ou de outro, não vou entrar nisso. Não falando de culpa de A, B ou C. Mas como um todo, a classe política precisa se conscientizar que precisa de leis. É a mesma coisa quando você fala de contratação pública. Você falou uma pergunta que você fez, pô, o Gov e tal. O Gov tem as suas dificuldades, entendeu? E tem que ter leis mais flexíveis para implemento de tecnologia, porque mexe na sua e na minha vida. Entendeu? Automaticamente, a gente fala de tecnologia no privado, tal, mas o que vai salvar a sua vida no dia de uma dificuldade lá, que é um tipo de um IoT te avisando que você vai entrar num lugar de risco, que você está num lugar que vai alagar, que vai deslizar, você precisa ter aquilo para como que você vai colocar aquilo numa cidade. E hoje uma grande dificuldade que você vai, o pessoal não sabe como contratar. Não sabe nem fazer uma TR direito. Isso atrasa muito o Brasil. Então a gente tem sim tecnologia, hoje tem gente muito boa fazendo, não é o iNeeds, não, tem bastante empresa boa, né? Só que, antes disso, a gente tem que preparar como que a gente implanta isso nas cidades. O setor público tem que estar preparado para a tecnologia. Em todas as esferas, não é só no federal não, estadual e municipal. Entendeu? Em todas elas. E eu já participei, eu vivo atrás de programa de governo para fomentar, porque é uma dificuldade grande, cara. Às vezes a conta não fecha, eu tenho que pegar dinheiro lá da outra empresa e assim, eu fico devendo coisas para poder tentar fazer e... Às vezes não é incerto, às vezes eu posso quebrar daqui a pouco. É o risco que eu resolvi escolher. Mas você vai buscar em alguns editais, pô, você vê que é feito para não pegar. Para o pequeno como eu, assim, ali, não vai pegar. Então, assim, precisamos que... Aí só uma coisa pode valer. É a sociedade fazendo pressão. Por isso que, assim, é criar peticionamento, é saber que existe. Agora, o pessoal reclama da crise climática. Pô, tá chovendo, pô, tá pegando fogo e tal, mas quem faz o quê? Não é só o governo que tem que fazer coisa. A gente, quanto sociedade, também precisa fazer. Então, foi o que eu tentei buscar com essa nova iniciativa aí de peticionamento, para, quem sabe, aprovar essa PEC aí. Ó, se você quiser deixar o link aqui embaixo no nosso... Na descrição do nosso episódio. Eu vou falar aqui, ó, o Instagram lá que a gente começou recentemente, tem poucos seguidores, mas vai crescer bastante, se Deus quiser, é @Brasil Sem Desastres Oficial. E o nosso link para a campanha é www.brasilsemdesastre.com.br. Lá você encontra a PEC, você vê o que ela faz, o que ela resolve e tem a área peticionamento público. Deixe seu apoio à petição. Aí você vai com o seu dado simples, nome, RG, ou CPF, e-mail ou contato e dá o submeter e já está contando para a gente. Gente, nesse momento, com todos os desastres que a gente tem visto de reações ambientais, Rio Grande do Sul, Furacão Milton, etc., essa pauta ela é mais do que essencial. Né? Sim, é verdade, Wellington. E isso passa da tecnologia, é uma questão humanitária,
mas que a tecnologia é essencial para que a gente reduza o dano humanitário. Né? Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Então, Wellington, essa oportunidade que você nos dá aqui no seu podcast, falando de tecnologia, mas cruzando com a prevenção, cruzando com o que isso pode representar na vida das pessoas, é uma coisa que a gente fala muito lá no iNeeds. Tecnologia não é nada, Luiz fala muito isso, eu, Nayara, o time todo, Diego, enfim, tecnologia não é nada sem propósito. Então, tecnologia por tecnologia não adianta, tem que servir para alguma coisa, tem que servir para alguém. E entender que isso, dentro da vida do dia a dia, quando eu falo das pessoas, da sua vida na sua casa, do seu filho na escola, da sua mãe num laboratório fazendo exame, que ela está sujeito ao que está acontecendo nas intempéries do tempo e da natureza, e saber que isso mudou, nós não temos mais previsão de nada. O inverno foi o inverno mais quente. Parecia que lá para julho a gente estava na praia, cara. Tá calorzão e 30 graus. Então, assim, mudou. Se a humanidade não entender isso, a gente vai perder muitas vidas. E a gente agradece muito esse tipo de oportunidade que tem como no seu programa, no seu podcast, que ajuda a conscientizar. Então, pessoal, presta atenção nisso. Fazem coro, não só a nossa causa, Brasil Sem Desastres, como qualquer causa que em relação ao clima. Participe e apoie, porque é a sua vida que vai ser afetada. Exatamente. Não é porque você está na zona de conforto, que você está aí bonitinho, num grande centro, etc., que a crise climática não vai te pegar de alguma forma. Vou te dar um exemplo que aconteceu esse ano, no verão, lá no começo do ano. A água subiu 3 metros em Moema, área nobre de São Paulo, e matou uma senhora. Ela não teve como sair e ela morreu. Em Moema, tô falando da capital do lado do aeroporto. Então, assim, tragédia, a gente aprendeu isso trabalhando no dia a dia. Não escolhe a crise pega social. Tudo. Cara, eu moro na cidade, eu moro perto do metrô, eu tenho o conforto do meu apartamento, mas eu sou, como um bom nerd, eu sou cheio dos problemas respiratórios, asma, rinite, etc. Nas últimas semanas, meu nariz estava sangrando, porque a temperatura lá que eu tenho lá um reloginho lá, cara, 17 graus de umidade do ar. 17%, né? 17%. Realmente é muito baixo. É muito abaixo. E respirando fuligem, né? Então, minha mãe teve problema de pulmão por causa disso. Renite, etc. A gente tá. E isso são problemas que nós, que estamos numa bolha de um lugar protegido, já começa a sentir que quem está realmente no extremo, quem está numa zona de desastre, quem está numa zona de alagamento, quem está numa zona de seca, tem isso 3 vezes exponencial. Né? Verdade. E tem uma coisa que está sendo falada agora nesse último evento, que muita pessoa já sofreu nesse evento, mas algumas coisas terão reflexo daqui a pouco, desse ar que a gente está respirando agora. Então a gente não sabe o que vem por aí. Entendeu? Novas doenças, novas situações de tumores aparecendo por causa de respirar fumaça. Como é difícil. Um estudioso aí da meteorologia, cara, a gente previa o ponto de não retorno para 15 anos. Olha só, e acho que a gente já tá chegando nisso agora, hein? E a gente tá. E tem convenções científicas de tipo. Não que querem antecipar. Não dá mais tempo, né? Se a gente já não passou. Eu também ouço muito sobre isso. Do ponto de não retorno. É verdade. Porque as alterações climáticas estão extremamente diferentes do que a gente gostaria de ver. O que aconteceu no Brasil, no Rio Grande do Sul, é um exemplo. A gente teve agora, recentemente,
que aconteceu hoje, mas vocês vão ouvir isso posteriormente, do furacão Milton, que foi totalmente atípico, que ele saiu de uma tempestade tropical de nível 2 para nível 6, depois ele voltou para nível 3, e aí depois ele foi para nível 2, 4 de novo. Isso nunca aconteceu. Sabe uma coisa que nunca aconteceu, que eu vou te falar também nesse mesmo momento? Tem até uma página, pessoal, que eu acompanho lá no Brasil Sem Desastres, que é o Climate World. É uma página do Instagram que mostra desastres no mundo inteiro simultaneamente. Eu vi um vídeo agora de uma semana atrás que o Saara tava com lago. Pois é, cara. Deserto do Saara com lagoa. Daqui a pouco tem coqueiro. Então, mas é incrível. E tá nascendo, que você falou, na Antártica. Eu vi uma reportagem também que a gente vive muito sobre esses assuntos. Isso que você falou, tá nascendo vegetação verdinha na Antártica agora. Pois eu vi isso. Cara, tá difícil. Então a gente tá num momento de transição e que se a gente não pensar, a gente não sabe o que vai ser dos nossos filhos e dos nossos netos. Não sabe. Verdade, Wellington. Vamos fazer essa força, né? Pra gente. Ainda dá tempo, mas vamos lá. Brasilsemdesastres.com.br, é isso? Isso, pra assinar a petição lá de apoio à PEC do clima. É isso aí. Excelente. Pedrão, que episódio foda, cara. Espero ser o cara técnico aqui pra contar pra gente tudo isso de IoT. Pode deixar. Vai ser um episódio maravilhoso. Luiz, tá convidado pelo Wellington já, hein? Aqui, ó. Ele é de Curitiba, mas ele tá em São Paulo todo mês. Quando ele estiver aqui, ele vem. Aí eu passo o contato aí pra sua produção e a gente formaliza o convite e ele vem um dia aí. Vai ser excelente conversar com ele. Legal, muito obrigado pelo espaço. O Wellington foi um papo super agradável, super gostoso. E conte com a gente aí sempre que precisar. Muito obrigado mesmo. Sem dúvida. Eu coloco aqui à disposição pela causa, pelo trabalho que vocês fazem, porque realmente eu acho que vai ser cada vez mais necessário, viu, Pedro? Parabéns pelo trabalho. Sem dúvida. E para você também, continue falando de inovação, de tecnologia, que o pessoal precisa. Precisa mesmo. Todos nós precisamos. É isso aí, amigo. Muito obrigado. Obrigado, cara. Valeu. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você pode contribuir com o nosso trabalho, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, clicar em Seja Membro e você vai contribuir aqui com o nosso trabalho com um tchuruzinho mensal para que a gente continue produzindo conteúdo, produzindo entretenimento para que você esteja sempre muito bem informado. Caso você não tenha condições de fazer isso agora, você já contribui demais colocando esse episódio nas suas redes sociais, enviando para os seus amigos, no grupo da empresa, compartilhando esse episódio e fazendo a nossa comunidade crescer. Obrigado pela audiência de vocês. Um abraço. Valeu!